Olá, meu nome é Vitor Frank e eu sou estudante de Direito da Universidade de Brasília. Estou participando do 27º Congresso de Iniciação Científica da UNB com a pesquisa Gripe Espanhola, um capítulo de História Social da Legislação Sanitária Brasileira. O Rio de Janeiro do início do século XX, como capital e maior centro urbano do país, pode ter a sua história contada um pouco pela história das epidemias. A gripe espanhola chegou à capital em 1918, em setembro, a bordo do navio inglês Demerara. Em pouco mais de 4 meses de epidemia, 15 mil cariocas morreram e 66% da população ficou acamada por conta da doença. A Diretoria-Geral de Saúde Pública era o órgão federal competente para lidar com a epidemia na capital. Mas a primeira resposta, só veio 2 semanas depois da notificação do primeiro caso, quando foi declarado o estado epidêmico na capital. As instituições eram frágeis e pouco aparelhadas, não davam conta de lidar com a crise sanitária que tinha se instalado. Muito por conta de um processo que aconteceu na década anterior. Em 1902, o prefeito Pereira Passos começou um projeto de modernização e higienização da capital que acabou afastando a população dos centros urbanos e essas pessoas começaram a viver naqueles cortiços que a gente passou a conhecer pela literatura e por outras obras. E isso favoreceu o aparecimento de epidemias como da gripe espanhola. O evento da revolta da vacina foi bastante importante e teve influência na resposta das autoridades na década seguinte, no caso da gripe espanhola. Como metodologia, a pesquisa realizou uma revisão de literatura histórica especificamente sobre a gripe espanhola. Só que ainda há poucas obras no Brasil que discutem os processos que envolvem a epidemia. Por isso, eu tentei me apoiar também numa revisão historiográfica sobre esse processo de modernização, higienização e de mudanças sociais na capital, no Rio de Janeiro. O estudo abrangeu ainda também uma análise documental de 4 jornais de circulação no Rio de Janeiro: A Noite, A Época, O País e Rio Jornal, e dos diários das câmaras dos deputados, da Câmara dos Deputados. O meu objetivo com isso foi tentar extrair um pouco do clima institucional, por um lado, e de outro, a opinião pública, a crítica que se fazia à resposta frágil e pouco eficiente das instituições a essa crise sanitária. A epidemia atingiu uma capital totalmente sem estrutura de saúde pública, muito menos sem um projeto. E isso agradava as elites. Durante a crise, as autoridades acabaram se apoiando num discurso oficial da Academia Brasileira de Medicina, que via no legado de Oswaldo Cruz uma espécie de sucesso no combate às epidemias. Então, os diretores gerais de saúde pública que se sucederam durante a crise de gripe espanhola, todos eles tinham um padrão na figura de Oswaldo Cruz como algo a ser repetido para ter sucesso no combate à gripe espanhola. Apesar desse discurso oficial, a opinião pública e os parlamentares criticaram pesadamente as autoridades, porque eles entendiam que aquilo não passava de uma repetição da política higienista que excluiu a população desse processo de inovação sanitária. Um código sanitário centralizado ficou, depois da epidemia, como a principal demanda do sanitarismo brasileiro durante a década de 1920. A gripe espanhola escancarou o fracasso dessas inovações jurídicas num período de profunda transformação social no Rio de Janeiro.